Vamos avançar agora para a graça irresistível, né? Graça irresistível. Outro assunto que muitos evangélicos travam, né? Quando pensam sobre isso aí, graça irresistível. Então veja que uma coisa acompanha a outra. Tem uma lógica, né, nesses 5 pontos. Então você tem depravação total. Então se o homem não é capaz, a eleição, que não pode ser negada, ela tem que ser incondicional, porque o homem não é capaz. Então Deus não previu nada de bom no homem, que o homem creria, porque o homem não é capaz de fazê-lo. Então Deus elege incondicionalmente, não é? Em seguida, quando envia o seu filho, nessa ideia da expiação limitada, ele envia para realmente salvar o homem, porque se é apenas uma possibilidade de salvação, pela depravação total, não é? Ou seja, pela incapacidade que o homem tem, ele não vai se manter salvo. Se depende da salvação de nós, e já estamos perdidos, né? Vamos cair novamente, a realidade é essa. Entende? Então a expiação é limitada, ele vem para realizar uma obra completa, não é? O contrário disso é reduzir a obra de Cristo a sacrifício da antiga aliança, de animais que não salvavam de fato, né? Então a obra dele é para salvar mesmo, é um sacrifício que realmente, não é, resolve o problema do pecado na vida de quem ele morreu, de por quem ele morreu no caso, né? E aí chegamos na graça irresistível, não é? Uma vez que ele opera isso, é a dificuldade de muitos evangélicos. É admitir que nós não conseguimos resistir à graça de Deus. Com isso, alguns acabam entendendo que nós reformados estamos ensinando que o homem não diz não ao chamado do Evangelho. E não é isso não, tá? Nós negamos o tanto quanto podemos negar. Isso é uma evidência da nossa depravação. Nós não queremos a Deus. Não é? Nós ouvimos o Evangelho e muitas vezes, de acordo com a providência, com um tempo determinado por Deus para o nosso chamado, não é? Porque nós somos chamados quando Deus quer. Ele planejou não somente, ele não determinou somente os fins, mas os meios também. Então, ele nos chama quando ele quiser chamar, efetivamente, não é? A igreja vai pregando o Evangelho, mas às vezes nós vamos negando, rejeitando, não é? Eu tenho essa experiência na minha vida também, talvez o irmão tenha e outros irmãos também, de negar o Evangelho, de resistir, ter o coração duro, não querer saber daquilo, rir da igreja, rir dos cristãos, mas zombar da fé. Mas há um momento em que Deus opera de maneira graciosa em nosso coração, pelo Espírito Santo, né, na pregação do Evangelho, que nós não conseguimos resistir mais. Que ele derruba completamente os nossos muros, ele quebra o nosso coração de pedra. É isso que o Senhor faz. Então, a ideia da graça irresistível não é que o homem, ele não possa resistir, não é, a pregação do Evangelho, mas é a ideia de que quando Deus quer efetivamente chamar aquele homem, ele não resiste, porque primeiro o Senhor regenera esse homem, não é? Ele muda o coração desse homem, muda a disposição do coração desse homem. Lembre-se, ele nos deu vida, não é, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Então, em nossa depravação, não é, Deus ele opera, não é, pela pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, para nos dar vida, para nos regenerar, para restituir em nós, não é, digamos assim, aquela disposição original, ou nos dar vida espiritual que perdemos na queda. Não é? Nós não nascemos com ela, Deus nos regenera para isso. Então, uma vez que ele regenera o nosso coração, quando nós ouvimos o Evangelho, né, e acontece tudo isso num momento só, né, então estamos ouvindo o Evangelho e o Espírito Santo usa esse Evangelho, essa palavra pregada, para nos dar então vida, para nos despertar. Nessa hora, não é, nós podemos justamente compreender coisas que nós jamais compreenderíamos com estudo, com esforço. Nunca nada nos convenceria disso, não é? Mas Deus ali convenceu nosso coração. De maneira amorosa, ele nos mostrou quem é o seu filho, não é? Na pregação. E não conseguimos mais resistir. Quem é que pode resistir a Deus? Não dá. Não é? A nossa resistência simplesmente é a nossa depravação. Uma vez que ele, não é, ele nos dá vida, porque estamos agora mortos em pecados, e como mortos não conseguimos responder, digamos assim, ou entender, mas quando ele nos dá vida, quando ele nos restaura nesse sentido, nos regenera, agora podemos enxergar o reino de Deus, não é? Podemos compreender o reino de Deus. E uma vez que podemos fazer isso, como vamos resistir? Não é? Então a ideia da graça irresistível é que quando Deus opera, não é, o seu chamado, não é, na obra do Espírito Santo, o homem não resiste, não é, porque ele trabalha, ele transforma o homem. Então o homem agora transformado, regenerado, responde a esse chamado.
Essa é a ideia da graça irresistível. É por isso que nós não resistimos. Quando Deus chama, não adianta, né? A pessoa vai. Entende a situação? Deus, ele providencia tudo que é necessário. Ele dá vida à pessoa. Entende? Então, é para ficar claro isso aí, né? Para entender que nós não estamos negando que o homem em algum momento não está resistindo. Ele está resistindo sim. Até Deus agir de fato no coração dele. Não é? Até Deus agir de fato. Então, a pessoa passa anos e anos frequentando ou visitando igrejas, ouvindo pregação, ouvindo, não é? Talvez alguns ouçam e achem bonito o discurso, achem que tem muitos princípios morais aplicáveis à família, então tem benefícios, digamos assim. Mas não há fé, a pessoa não tem aquela convicção verdadeira em Jesus Cristo. Outros acabam ouvindo e não gostam, acham estranho, vão mais por uma consideração com pessoas que estão ali ou por causa de família, mas há um momento, quando Deus chama, não é? Quando se aquela pessoa for um eleito de Deus, se o Senhor realmente quer salvar aquela pessoa, ele vai operar em algum momento, não é? Determinado por ele, não é? Para que aquela pessoa ouça o Evangelho e no poder do Espírito, agora entenda, agora ouça a voz do seu bom pastor, como Cristo disse em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, não é? Se aquela pessoa que está ali, não é, no ambiente de culto, visitando a igreja, não importa, às vezes ouvindo uma pregação pela internet, não importa, se ela está ali e ela for uma ovelha de Cristo, não é? Uma hora ela vai ouvir a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo, e quando ela ouvir, como Cristo disse, essa ovelha vai seguir o seu pastor. Vai seguir o seu pastor. Inclusive, a conversa, né, o pequeno debate de Jesus e alguns judeus ali no pórtico de Salomão era justamente sobre isso. Né? Eles estavam questionando: se tu és o Cristo, não é? Diz-o abertamente, e Cristo responde: eu já disse isso para vocês. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Não é? Mas vocês não creem. Vocês não creem. Por quê? Porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é? Então a graça irresistível nos ensina justamente isso, que essa graça realmente é operante, que Deus, quando opera com graça, não é, no coração dos seus eleitos, não é, quando ele chama então esses eleitos, eles vêm. É por isso que nós somos cristãos, por isso que estamos aqui, pelo chamado santo de Deus, não porque nós escolhemos o cristianismo, porque chegamos à conclusão de que ele é intelectualmente superior, que ele tem muitas evidências históricas, que ele tem uma história linda. Não foi por esses meios, não é? Deus nos chamou, não é? E operando com seu Espírito Santo em nosso coração, isso para nós foi irresistível. O seu amor e a sua graça, não é muito maior do que a nossa depravação. Ele é o único que pode dar vida aos mortos. E foi o que ele fez, não é? Com cada um daqueles que hoje confessam sinceramente o nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Vamos passar então para o nosso último vídeo.